Existem alguns estudos que dizem, não, a arbitragem é muito cara, isso é um absurdo, como é que a gente vai gastar tanto dinheiro? Mas, se a gente pensar em termos de economicidade no tempo, o ganho financeiro é muito grande. Você ter uma solução de um litígio em 1 ano e meio, 2 anos, para os negócios é muito importante. Eu converso agora com Carlos Forbes, que é presidente do CAN-CCBC, que é o Centro de Arbitragem aqui da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, e vai contar para a gente um pouco da história de como começou a arbitragem aqui no Brasil. A arbitragem, ela, na verdade, existe há muito tempo. Para você ter uma ideia, Dom Pedro II foi árbitro numa disputa existente nos Estados Unidos sobre fronteiras de estados. Mas ela não era utilizada no Brasil. Principalmente porque as regras processuais brasileiras diziam que, uma vez obtida uma sentença final de arbitragem, ela deveria ser revalidada no judiciário. Como é, infelizmente, sabido, o judiciário brasileiro ele é muito demorado. Uma ação pode demorar seus 10, 12 anos. E as pessoas diziam, bom, para que eu vou ficar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos em arbitragem, se depois eu vou ter que levar esse laudo novamente para o judiciário, discutir tudo de novo, ficar 10 anos. Então as pessoas simplesmente não utilizavam, apesar de não haver vedação legal para a sua utilização. Muito bem, em 1996, o Congresso Nacional aprovou a Lei de Arbitragem Brasileira. Trata-se de uma lei modelo UNCITRAL. UNCITRAL é o órgão das Nações Unidas que prepara regras uniformes para serem utilizadas por vários países do mundo. Obviamente, com suas características brasileiras, ela foi adaptada. Essa lei foi idealizada pelos professores Carlos Alberto Carmona, Pedro Batista Martins e Selma Lemes, que fizeram quase um state of art de uma legislação para a arbitragem. Ela foi então aprovada em 1996, toda a comunidade jurídica brasileira disse, não, agora nós efetivamente temos arbitragem no Brasil, mas não foi assim. Como em vários países, é necessário você ter a declaração da constitucionalidade dessa lei. As pessoas ficavam uma insegurança jurídica de não saber se ela seria ou não efetivamente válida. Alguns juízes, nessa ocasião, chegavam a dizer, não, a Constituição Federal Brasileira, ela diz que não se pode afastar do judiciário o conhecimento de qualquer lesão de direito. Portanto, a arbitragem não sendo judiciário, você teria essa proibição. Mas não é assim. Em 2001, há o célebre julgamento do Supremo Tribunal Federal que diz, de maneira alguma está se afastando a apreciação do judiciário. Mesmo porque a lei de arbitragem diz, o árbitro é o juiz de fato e de direito. Ou seja, a lei empresta ao árbitro o poder de decidir um determinado conflito. Como é que a gente pode visualizar? Porque isso é algo sigiloso, né? A gente vai mostrar imagens, né, de uma sala para arbitragem. Como é que funciona? É que nem um julgamento? Vamos dizer que a sala seja mais simpática. Não sei se você já teve no fórum. O fórum você normalmente tem o juiz sentado com o seu escrevente ao lado e numa mesa pequena o seu advogado e a parte. As salas de arbitragem elas são maiores porque os casos são mais complexos. As audiências normalmente demoram 2, 3 dias para serem realizadas. Existe uma liberdade de exposição e de oitiva de tantas testemunhas quantos forem necessários para tentar se provar. O judiciário brasileiro, que são formado por pessoas inteligentíssimas, ele tem uma quantidade fora de comum de processos. Você tem uma ideia, a última estatística do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, dizia haver 100 milhões de ações judiciais. Se para cada ação você precisa pelo menos 2 pessoas, todo mundo no Brasil tem um processo judicial. E é impossível você dar conta de tudo isso. Então as audiências são muito menores, são muito mais rápidas. A audiência de arbitragem é onde você vai ter o tribunal arbitral sentado para ouvir as exposições essas que hoje em dia usam vídeos, PowerPoint, usam
várias estratégias, eu não vou dizer que são ilustrações, mas são maneiras de você transmitir a ideia do conflito para os árbitros, que, como eu já disse, serão aqueles que efetivamente julgarão o caso. O CAN-CCBC teve um pioneirismo na arbitragem aqui no Brasil? Bom, o CAN-CCBC ele é o mais conhecido, mais renomado e, por que não dizer, o melhor centro de arbitragem brasileiro. Eu não tenho a menor dúvida de dizer isso. Ele foi criado em 1979 por um grupo de professores que, entendendo que o Brasil algum dia iria utilizar da arbitragem, resolvem estudá-la. E naquele momento foi muito interessante, porque a Câmara de Comércio Brasil-Canadá recepcionou esse grupo de professores e disse assim, olha, nós vamos não só dar o suporte, o apoio a essa iniciativa, como vamos trazer para dentro da própria CCBC um órgão especial de arbitragem. Então, em 79, foi criado o primeiro regulamento institucional de arbitragem no Brasil. Infelizmente, até 96, pouquíssimo utilizado. Foram somente 2 arbitragens com enorme sucesso, porque uma foi feito acordo e o outro laudo final foi cumprido sem necessidade de revalidação no judiciário. Mas, porque já existia uma experiência, porque já existia um regulamento, porque as pessoas já tinham muito estudado, quando em 96 sai a lei de arbitragem, um novo regulamento é editado e efetivamente as pessoas, bom, eu preciso indicar no meu contrato uma instituição. Qual é a instituição brasileira que existe? Qual é aquela que já tem alguma experiência? É o CAN-CCBC. Que casos, por exemplo, aparecem aqui para a arbitragem? A arbitragem não serve para tudo. Os casos pequenos, de menor potencial ofensivo, eles não devem ser levados. A arbitragem, num primeiro momento, ela é mais cara. Você vai estar remunerando diretamente árbitros para decidir a causa. Tudo bem. São normalmente contratos complexos. Esses contratos complexos vão desde a construção de uma obra, vamos dizer, de uma usina hidrelétrica, vão ser casos societários, onde você tem um investidor estrangeiro, um investidor nacional, fazendo aquisição de outra empresa. Você pode ter disputas societárias, ou seja, uma sociedade anônima, onde os acionistas maiores, em função de um acordo de acionistas, brigam. Você tem várias questões também relacionadas à relação comercial, a contratos. A compra e venda de produtos, ou representação, ou distribuição, você tem normalmente esse tipo de assunto submetido à arbitragem. Hoje, qual é a demanda do CAN-CCBC? O CAN-CCBC hoje tem ongoing 246 arbitragens. Né? A média, normalmente a gente imagina a entrada de 100 novos procedimentos por ano. Mas você pode até dizer, né, 246 não é nada. Se você pensar nesses 100 milhões de processos judiciais, você pensar que um juiz brasileiro tem 8 mil processos anualmente para julgar. Mas são casos muito mais complexos. Para você ter uma ideia, o valor médio em 2016 de cada uma dessas arbitragens foi, se eu não me engano, 60 milhões de dólares. Ou seja, são casos muito mais complexos, que você precisa de uma administração muito mais próxima, aonde o desenvolvimento, a preparação para que seja dada a sentença final seja executado e bem executado. E são apenas casos que envolvem os dois países, Brasil e Canadá, ou não? Não, pelo contrário, até existe uma coisa curiosa, dizem assim, as empresas canadenses optam por não fazer na Câmara de Comércio Brasil-Canadá. E eu digo, não é isso, que as empresas canadenses normalmente não têm litígios, tá? Mas não, o CAN-CCBC, ele tem essa grande sorte de ter sido, desde seu início, recebido desde seu início o apoio da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, mas ele serve a toda e qualquer pessoa jurídica, pessoa física, desde que, num determinado contrato, tenha se especificado que as regras aplicáveis e a administração do procedimento será do CAN-CCBC. Eu devo até acrescentar mais uma coisa, porque houve uma revisão da lei de arbitragem em 2015, onde se afirmou expressamente que a administração pública, direta e indireta, pode resolver os seus litígios por arbitragem. Então, hoje, o CAN-CCBC já conta com essas arbitragens com a administração pública, onde você tem ou a União, ou o Estado, ou uma prefeitura, litigando com um particular para resolução de eventual problema, revisão de contratos e por aí vai.
Além da vantagem de tempo, de economia de tempo nas decisões, há vantagem financeira também na arbitragem? Existem alguns estudos que dizem, não, a arbitragem é muito cara, isso é um absurdo, como é que a gente vai gastar tanto dinheiro? Mas, se a gente pensar em termos de economicidade no tempo, o ganho financeiro é muito grande. Você ter uma solução de um litígio em 1 ano e meio, 2 anos, para os negócios é muito importante. Então, existe uma má impressão de que trata-se de um procedimento muito caro, mas no final das contas, o custo-benefício, o retorno financeiro dessa opção é muito maior do que, por exemplo, ficar 12, 15 anos num processo judicial. Você pode nos dar um exemplo? Eu posso dar um exemplo até envolvendo a própria administração pública, porque exatamente respeita-se o princípio da publicidade, e aí eu estou autorizado a falar um pouco mais. Lembrando, uma das características da arbitragem é o sigilo. Ou seja, e esse sigilo não é para esconder nada de ninguém, é que são informações normalmente complexas, confidenciais mesmo, são segredos comerciais, são decisões comerciais que podem sim afetar o mundo dos negócios. Mas no caso da administração pública, efetivamente respeitando o princípio da publicidade, pode-se falar um pouco mais. Nós temos, desde o ano passado, um caso que chama-se o Grupo Libra, com a Codesp e a União Federal, numa disputa a respeito entendo eu, do Porto de Santos e da utilização, aonde eles vinham litigando desde 2002, eram diversos processos, sem nenhuma solução, ou com várias soluções, porque vários recursos, toda a decisão do juiz era recorrida 2, 3, 4 vezes, eles resolveram extinguir todos esses processos judiciais e estabelecer que a arbitragem serviria à decisão de toda a problemática, estabelecendo, então, prazos, a utilização do CAN-CCBC para a administração desse procedimento, que está se iniciando agora, entendendo que para todos, para a Fazenda Pública, para a Codesp, para o próprio Grupo Libra, a solução mais rápida seria muito mais eficaz, independente de qual seja ela. Ninguém sabe qual vai ser essa decisão, mas com certeza o fato de você ter a solução entregue mais rapidamente é muito importante. Carlos, muito obrigada por essa sua primeira participação aqui com a gente na Ducascope TV. Será a primeira de vários, tenho certeza. Conte comigo sempre para falar sobre arbitragem no Brasil e sobre o CAN-CCBC. Com certeza. Luciene Miranda para a Ducascope TV.